Galera, desde os primórdios desse canal, na sua primeira versão ou encarnação, a gente bate na tecla que o estudo do cangaço tem que passar pelo crivo do método científico. E uma das coisas que o método científico é famoso, né? Por que é famoso e por que a gente deve tanto ao método científico no nosso dia a dia, né, galera? Se não fosse o método científico, jamais teríamos tecnologia. O avião também seria uma coisa do diabo, etc e tal. Seria as crendices e os achismos tão prevalentes dentro do cangaço que a gente vê que ali naquele cerne dos morubixabas do cangaço, da confraria, como gosta de dizer o meu amigo Cid Charles, né, a confraria do cangaço, não deixaria nada disso vir à tona, como não deixa. E uma das premissas principais do método científico é você poder replicar, né, exatamente igual uma história, um experimento científico, etc. e tal, ela tem que passar pelo fato de que qualquer pessoa pode fazer igual aquela história lá que está sendo contada, quantas vezes fossem, aliás, necessárias. Então a gente vê que o método científico ele exige que você, qualquer coisa que é feita dentro da ciência, possa ser copiado, né, igual por qualquer pessoa. Um exemplo é um motor de automóvel, você vai consertar um motor de automóvel, ele é ciência pura. Você tem que fazer exatamente igual, que nem manda o manual do proprietário ou o manual de serviço daquele motor, e você vai acertar qualquer pessoa que tem, né, minimamente algum tipo de habilidade mecânica, vai poder chegar e fazer igualzinho, todo mundo igual, e vai dar tudo certo no final. No cangaço não existe isso, né? Você não tem como fazer nenhuma reconstituição. Ninguém pode copiar, por exemplo, a logística do transporte, né? E como que chegou a tropa de João Bezerra em Angico. Se você for olhar, você vê que quantos percalços e inconsistências tem dentro dessa história. E vamos lembrar disso, galera, que dentro do método científico, uma consistência é o suficiente para desmontar, né, qualquer experimento científico, qualquer história que está sendo passada pelo escrutínio do método científico. E a gente vê que a história de Lampião em Angico, sua morte, entre aspas, lá, não passa por nenhuma reconstituição, não passa por nem preliminares, né, do método científico. É impossível você reconstituir Angico, né, porque nunca vai dar certo. Logo nos primeiros passos ali com a história do automóvel, que você vê também que esses pesquisadores que têm autoridade, entre aspas, sobre o cangaço, que eles são os morubixabas, a confraria, etc. e tal, eles jamais vão deixar, né, que essa história venha à tona. Já veio à tona, né? Você vê que eles colocam subterfúgios canhestros, né? Enganação do caralho de asa, né? Como essa história a literatura do cangaço lá mostrando o jornal e depois mostra fotos do jornal suposto, mas não mostra o jornal para ninguém, diz que aquilo ali só ele que tem. Esse tipo de atitude é prevalente dentro do medievalismo que assola o cangaço, né? Ah, eu tenho os livros, eu tenho uma autoridade, eu sou clero, só eu que sei, vocês não sabem de porra nenhuma, porque para entender o cangaço você tem que passar por nada mais falso. Nada mais falso. O cangaço é de domínio público. Todo mundo tem o direito de olhar o cangaço, de estudar o cangaço e dar sua opinião sobre o cangaço. E nesse canal aqui a gente fez a opção de olhar o cangaço pela ótica do método científico, né? Que existem passos científicos para você aceitar uma história, uma versão, né? Para ver se aquela versão tem alguma coisa ali que preste, e as versões que a gente vê da morte de Lampião, nada ali presta, nada ali presta. Tem aquelas testemunhas, né, que
que nem diz o Cid Charles, o baixo clero, né? Aquilo ali ele só tinha tralha naquelas testemunhas ali que foram dar depoimento, no mínimo 30 anos depois do ocorrido. Não existe nenhum lastro, eles não conseguem nem, né, contar a história eles nunca nem estiveram lá dentro de Angico. Como eu digo no meu livro, galera, o método científico, quando aplicado ao estudo do cangaço, desmonta aquela merda toda. Aquilo é uma merda, não vale porra nenhuma aquela história de Angico. Só foi cultuada até hoje porque houve a cooptação dessa história pela grande mídia, né, que nunca contestou também. A mídia quer vender jornal na época, ou fazer novela de televisão usando, né, o amor bandido de Lampião e Maria Bonita. E hoje em dia a gente vê que a morte do estudo tradicional do cangaço veio com a internet, né? Não resta a menor dúvida, porque os grandes canais do cangaço, eles quando começaram no YouTube, por exemplo, eles tinham o céu de brigadeiro, né? Qualquer coisa que eles botassem lá, aí eles foram vendo que o que vendia dentro do estudo do cangaço é principalmente violência contra a mulher, estupro, né? Isso um estigma que eles carregam dentro do estudo, porque eles se vangloriam nessa história do estupro, né? Toda mulher, tem pesquisador que só fala sobre isso. Quer dizer, esse que é o interesse que vocês têm no estudo do cangaço, né? Você vê também mortes violentas e sacanagens e o Lampião era um espectro que ora era benéfico, ora era um terrível facínora. E você vê que as mulheres são vilipendiadas dentro do estudo tradicional do cangaço, que eu acho que é um absurdo isso no dia de hoje. Eu não vejo nenhum, né, desses canais aí se retratarem pelo uso de idosas e anciãs, né, como sendo testemunhas fidedignas. Isso é uma vergonha nacional, né? Aí dizem também que as cangaceiras eram bravas guerreiras, nada disso pode ser conferido. Temos também, galera, vou deixar um link abaixo sobre o culto à morte dentro do cangaço, né? Que tem pesquisador aí que colocou uma casa, dizendo que aquela casa era da Maria Bonita, e dentro da casa só tem, né, símbolos da morte, máscaras mortuárias, fotos da cabeça decepada, só coisa tétrica existe dentro desse museu, entre aspas, que é o Museu da Maria Bonita. Existe essa faceta do mórbido e que existe um interesse muito grande de certas partes da humanidade em ver a desgraça alheia, e o pesquisador historiador Mequetrefe do cangaço usa, né, essas emoções baixas para que vender o seu peixe, né? Eles sabem que existe esse interesse mórbido, então por que não, né, alimentá-lo e ao mesmo tempo ganhar notoriedade, dinheiro, fama, prestígio, etc. Está tudo em cima de uma emoção baixa que é o interesse mórbido pela desgraça dos outros, né? Esse que é o cerne do cangaço, do estudo do cangaço, é por aí, né? É falar sobre desgraça alheia, desgraça humana, e o estudo do cangaço atual, principalmente, se baseia apenas nisso, nas desgraças alheia e no interesse mórbido que a população tem pela desgraça alheia. Uma parte da população que tem. A outra está mais interessada em desvendar os mistérios, e nada melhor, galera, do que você usar o método científico, que é na primeira premissa: duvide de tudo, porque duvidar de tudo não custa nada, né? Se você for acreditar, você já entrou no alçapão, né? Você já entrou. Se você não acredita, você dá 2 passos para trás, examina aquela porra e vê se tem alguma continuidade, né? Aí você tem que ver também no segundo passo se aquela história pode ser repetida.
amarrou as 3 canoas juntas, botou 50 cabras e foi de bate-chuva para Angico. Você nunca vai conseguir fazer isso. Nunca. Essa reconstituição nunca vai ser possível. O que desmonta a história, né, pelo método. O método científico é muito simples. Se você não puder repetir esse experimento, nunca vai, não existiu. E dentro do método, isso aí é imediatamente descartado. Porque se você for, que nem esses pesquisadores, querer, né, emendar daqui, retirar de lá, ofuscar daqui, enganar dali, né, só perdura pela ignorância humana, o analfabetismo funcional das pessoas, na grande maioria da população mundial, que não quer usar o pensamento crítico porque dói. Dói, você vai ter que desconstruir tudo aquilo que você achava verdade, e tem muita gente que não quer mais de jeito nenhum passar por esse processo mental e espiritual. Então, perdura por causa disso, mas, ao mesmo tempo, a inteligência humana, que é uma coisa assim que está suprimida no mundo de hoje, né? Lá atrás, na nossa cabeça, a gente tem a impressão de que essa porra toda é tudo mentira, por causa disso mesmo, porque quando você vai examinar o primeiro pormenor, duvidar de tudo, e depois tentar fazer uma reconstituição, né? Qualquer pessoa poderia fazer, né? Sobe o riacho de Angico debaixo de chuva. Isso é uma coisa que nunca vai acontecer. Ai, meu Deus do céu, tem tanta coisa. E a terceira fase, né, do método científico aplicada ao estudo do cangaço é você olhar a narrativa, né, e ver se a narrativa se encaixa, se as coisas se encaixam ou não, né? Se tiver uma inconsistência, pode jogar tudo fora. Então, galera, essa história é a história do método científico dentro do estudo do cangaço e como isso vai detonar, está detonando esses morubixaba tudo.